e crede no Evangelho. Mais uma vez, 1, 2, 3, já. Tá em algumas fardas aqui. Vamos lá mais uma vez? Obrigado. Vocês tomaram café, almoçaram e jantaram. Tá claro, tá evidente. Queridos, é exatamente sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Sobre o arrependimento e a fé no Evangelho. Subordinado ao tema, arrependei-vos e crede no Evangelho. Senhoras e senhores, o Evangelho segundo Marcos apresenta o início do ministério público de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que começa exatamente após o seu batismo, com quase 30 anos de idade, e que vai até os 33 ou 33 anos e meio, significando dizer que o mais proeminente ministério, o ministério de Jesus, ele só dura entre 3 ou 3 anos e meio, mais revolucionando vida como nenhum outro ministério. Após a morte de João Batista, após João Batista ser preso, melhor dizendo, Jesus Cristo começa a proclamar a mensagem central do reino de Deus. E qual é a mensagem central do reino de Deus? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem do reino, ela permeia textualmente só o Evangelho segundo Mateus por mais de 200 vezes, e em todo o Novo Testamento por mais de 237 vezes o Evangelho do reino. Enquanto a mensagem do arrependimento, ela permeia a Bíblia de forma textualmente ao menos 110 vezes, começando em Gênesis 6 e terminando em Apocalipse capítulo de número 16. Qual é a mensagem central do reino de Deus? Senhoras e senhores, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este chamado é urgente, é direto e é transformador. Ele resume a essência da fé cristã: mudança de mente e de coração, o que a Bíblia chama de arrependimento. E além disso também, plena confiança em Jesus. A partir da expressão bíblica que aparece 248 vezes no Novo Testamento, episteu ou crê. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículos 14 até o versículos 17: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus convida o homem a crer na mensagem do Cristo crucificado e ressurreto, que foi começada a ser pregada pelo seu precursor, o seu primo biológico, João Batista, ou João Batista, que significa o batizador. Ele foi quem começou a pregar isso no Novo Testamento, a mensagem do arrependimento. Jesus reitera, ratifica, endossa, convidando os homens a se arrependerem e a crerem no Evangelho. Todos os apóstolos e por fim os pais da igreja, os patrícios, os patriarcas, os apologetas e a igreja de Cristo, até que a trombeta toque, ela continuará convidando os homens a se arrependerem e a crerem no Evangelho. Quem sabe alguém pode até pensar: eu não preciso de arrependimento e nem de conversão, logo nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei. Lê do engano, porque o homem não peca porque é pecador. O homem não é pecador porque peca. O homem peca porque é pecador. Segundo a doutrina bíblica do pecado, chamada de hamartiologia, o homem não é pecador porque peca, mas não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. O que na linguagem bíblica significa o pecado congênito, pecado adâmico, o pecado original. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras palavras, carecem
homem da glória de Deus, o único ser que nasceu nesta terra do ventre de uma mulher e nunca pecou, foi Jesus, porque ele é Deus e se fez carne. Mas com exceção a Cristo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e não é só a morte física, é a morte também espiritual, que é a separação de Deus. Não é só a morte espiritual, é também a morte ética e a morte moral. Não é só a morte ética e a morte moral, mas o pior de todas é a morte eterna, porque se o homem morre em seus pecados, sem conversão e sem arrependimento, logo ele morreu eternamente. Significa dizer que não existe mais nada que alguém possa fazer na terra por um indivíduo que desceu à tumba fria. É uma decisão pessoal, é uma decisão que o homem deve tomar enquanto está vivo. É por isso que Cristo disse, e os 4 evangelistas escreveram, Mateus capítulo 28, versículos 19: Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos também escreve a chamada ordem da grande comissão, ou a ordem para a evangelização, ou ainda o id imperativo, dizendo em Marcos capítulo 16, versículos 15: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Logo depois da morte, não tem mais como o homem crer, não tem mais como o homem se arrepender. Então esta é a noite de conversão, esta é a noite de arrependimento, esta é a noite em que o Espírito Santo, por meio desta palavra, te convida: se arrependa antes que seja tarde demais, se converta antes que seja tarde demais. Honestamente falando, eu acho que Deus já está com paciência demais. É mais de 2000 anos depois da cruz, a mensagem sendo proclamada, e os homens preferem a luxúria, a imoralidade, a promiscuidade, a violência, e não quer se submeter à mensagem do Cristo crucificado e ressurreto. Mas nesta noite nós viemos aqui te convidar: se arrependa e creia no Evangelho. Em primeiro lugar, o tempo de Deus, o cumprimento da promessa. Jesus inicia seu ministério público declarando: o tempo está cumprido, o tempo está cumprido, o tempo está cumprido. Ou seja, toda a expectativa messiânica do Antigo Testamento entrou em sua culminância ou em sua realização a partir da pessoa, do nascimento, da vida, do ministério, da morte, da crucificação, da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Ele diz: o reino de Deus está próximo. Não é apenas um reino futuro, mas já está presente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi dito nesta noite, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está presente, aleluia! E por meio do seu Espírito Santo, ele está em ação nesta noite. Nós cremos piamente, plenamente, neutralizando toda força contrária, e cremos que correntes estão sendo quebradas, e que o Espírito está trazendo convicção de pecados nesta noite. O reino de Deus, ele trouxe justiça, ele trouxe paz, e ele trouxe alegria no Espírito Santo. E todas as pessoas convertidas, redimidas, arrependidas e genuinamente crentes em Jesus e na Bíblia, elas testemunham, como testemunharam os irmãos aqui anteriormente, inclusive a nossa irmã Cristina, que eles têm paz, eles têm alegria, porque a verdadeira paz, o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria só se encontra em Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia!